Não existe absolutamente nada de novo no mercado de desenvolvimento pessoal. Nada. E quem está dizendo isso não sou eu. É o próprio Mark Manson, autor do livro de desenvolvimento pessoal mais vendido do século XXI. Aquele mesmo do livro da capa laranja que você já deve ter visto em dezenas de listas de indicações na internet. Essa constatação dele toca direto na maior ferida e na maior ansiedade de qualquer pessoa que decide criar conteúdo ou lançar um livro, um produto digital hoje em dia. Aquele fantasma que fica sussurrando no nosso ouvido. Tudo já foi dito, tudo já foi criado. O que é que eu posso trazer de novo para o mundo? E a resposta realista para essa pergunta é dura. Sim, tudo já foi dito. Provavelmente tudo o que você quer ensinar já foi escrito e documentado antes mesmo de você nascer. Mas então, como é que um cara aparece no mercado, vende milhões de cópias e explode no mundo inteiro sem apresentar nenhuma ideia inédita? Como ele conseguiu se destacar no nicho mais saturado, concorrido e copiado da internet? A resposta está em uma palavra: embalagem. O mercado chama isso de packaging. É o formato, a apresentação, a contextualização e o marketing por trás da ideia. Só que quando a gente fala que algo vendeu muito porque tinha um bom marketing, a maioria das pessoas entende isso de forma errada. Elas acham que isso significa que o produto é ruim ou que é apenas uma casca vazia. E na verdade é exatamente o oposto. É a qualidade da embalagem que torna a ideia boa e digerível para quem consome. Pense um grande filme de cinema. O que faz aquele filme ser genial não é o resumo da história escrito em um parágrafo na internet. O que faz o filme ser brilhante é a direção, a atuação dos atores, a fotografia, a trilha sonora, ou seja, a forma como ele é apresentado para você. Eu sou um profundo estudioso desse tipo de estratégia e passei muito tempo analisando esses bastidores para entender como essa engrenagem funciona e como nós podemos aplicar exatamente o mesmo princípio nos nossos próprios projetos, negócios e mentorias. Se você olhar para o nível mais básico dessa embalagem, o mais óbvio de todos, você vai dar de cara com o título do livro. No original, em inglês, ele colocou um palavrão logo de cara, como toda boa inovação de mercado. Depois que ele fez isso, uma enxurrada de outros autores começaram a copiar a fórmula e colocar palavrões em capas de livros de negócios e finanças. Mas se a única lição que você tirar disso for eu preciso falar palavrão para chamar a atenção, você não entendeu nada sobre estratégia. Esse título funcionou de forma brilhante por causa de um elemento central, o contraste. Ele quebrou completamente o padrão dos livros de desenvolvimento pessoal clássico, que sempre usaram os títulos extremamente literais e comportados, do tipo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Existe até uma certa nostalgia gostosa nesses livros antigos de negócios da década de 50, aquela coisa que dá vontade de acordar 5 da manhã, vestir um terno alinhado e trabalhar. E o conteúdo deles ainda é fantástico, mas precisamos admitir que a embalagem envelheceu. Para a geração atual, esse formato antigo soa um pouco ingênuo e engessado. E aí está a força da nova embalagem. O autor se apresenta de um jeito completamente diferente, ele não usa terno, não se leva tão a sério e fala como uma pessoa comum. E a grande sacada estratégica aqui não foi o palavrão em si, mas sim o poder de entregar ideias clássicas e profundas para pessoas que jamais parariam para ler os livros filósofos estoicos ou grandes clássicos de negócios. E você pode aplicar essa exata estratégia em qualquer mercado. Pensa no nicho de meditação, por exemplo. Muita gente é extremamente cética, com promessas espirituais exageradas, com aquela postura de siga os meus passos e você terá paz eterna. Sabendo disso, alguns autores mudaram a embalagem e fizeram promessas muito mais realistas e pé no chão, criando livros com títulos na linha de 10% mais feliz. É um contraste brutal com o formato tradicional. E o título do Mark Manson funciona porque gera um contrapé na mente de quem lê.
Quando você lê o início da frase, sua mente espera algo elegante e tradicional, mas o fechamento quebra totalmente a sua expectativa. E essa quebra de padrão é crucial se você quiser que o seu produto ou o seu conteúdo seja notado hoje em dia. E se você olhar os artigos mais acessados da internet, vai perceber que os melhores títulos sempre usam essa lógica da surpresa. Títulos como "Por que você deveria ter menos opiniões?" ou "Por que o seu livro favorito de negócios é ruim?" Você consegue replicar essa fórmula em qualquer área. E no mercado financeiro, por que você deveria investir menos na bolsa este mês? No mercado de saúde, por que você não evolui nos treinos e por que eu tenho inveja disso? Só que o título é apenas o primeiro nível da embalagem, é a parte mais fácil. E se você apenas colocar um título chamativo em cima de um conteúdo chato e ultrapassado, vai parecer que mudou o rótulo de um produto, mas o gosto continua ruim. Não vai funcionar para convencer as pessoas que são resistentes ao seu mercado. Por isso, precisamos subir um degrau e entender o segundo nível da embalagem, os conceitos. Para entender como se cria um conceito forte, precisamos analisar o que acontece nos bastidores de um mercado antes de ele estourar. Anos antes de se tornar um autor de recordes mundiais, esse mesmo estrategista era apenas um blogueiro independente que vendia um livro digital em formato PDF no seu site. E aí, o tema era o mercado de relacionamentos e sedução. E naquela época, o mercado era dominado por um conceito muito específico: a manipulação e as técnicas de roteiro. Havia um livro extremamente famoso que ditava as regras do jogo. A embalagem desse livro concorrente era espetacular. Ele vendia a ideia de que existia uma espécie de sociedade secreta de homens que dominavam técnicas infalíveis de persuasão e atração. O livro era formatado com uma investigação jornalística infiltrada, o que por si só já era magnético. E quais eram as técnicas que eles ensinavam? Eles usavam conceitos de programação, neurolinguística, hipnose e até truques de mágica para aprender a atenção das pessoas. A base de todo o método e daquele todo mercado era um conceito de rotinas. Uma rotina nada mais era do que um script fechado, um roteiro de frases com caminhos engessados que o homem precisava repetir de forma idêntica todas as vezes. Era basicamente o equivalente a um script de vendas de um call center, só que aplicado à vida pessoal. E a promessa era clara: se você não é uma pessoa naturalmente carismática, interessante ou confiante, basta decorar essas palavras exatas que vai funcionar. Eram técnicas baseadas em jogos psicológicos indiretos e pequenas provocações para tentar diminuir o valor da outra pessoa e inflar o ego de quem estava aplicando. Toda uma geração de jovens começou a trocar esses scripts na internet. Só que isso gerava um efeito colateral horrível. Essas técnicas faziam muito mal para os homens que as utilizavam. Afinal, o que leva alguém a buscar esse tipo de ajuda geralmente é a falta de confiança profunda. E quando a solução oferecida pelo mercado é se transforme em uma outra pessoa, mude o seu nome e copie um roteiro pronto na internet, isso só reforça a crença interna da pessoa de que ela, sozinha, não é boa o suficiente. Sabendo disso, o Mark Manson quis trazer uma abordagem completamente diferente no livro dele. Ele queria dar o seguinte conselho: seja você mesmo. Mas presta muita atenção por aqui, porque este é o ponto exato onde a maioria dos negócios falha. Se você chegar para um mercado maduro, que está acostumado com as técnicas avançadas e promessas agressivas, e simplesmente disser seja você mesmo, o seu produto vai fracassar. Esse é o tipo de conselho genérico que uma tia te daria, ou que um amigo te falaria. Sou ingênuo, mas bobo demais para quem está sofrendo com um problema real. E no mundo dos negócios é a mesma coisa. O equivalente a dizer seja você mesmo seria falar para um empreendedor iniciante: basta seguir a sua paixão que você vai ficar rico. E esse é o tipo de conselho romântico que as pessoas que já são multibilionárias adoram dar. Mas para quem está no campo de batalha, precisando pagar as contas no final do mês,
isso não ajuda em nada. Lançar um produto com uma mensagem que o mercado não está pronto para ouvir é um risco gigantesco. Falar sobre vulnerabilidade e honestidade para um público que só queria ferramentas práticas parecia um tiro no pé. Então, como que ele conseguiu fazer o mercado aceitar essa mensagem? Ele usou o segundo nível da embalagem. Ele ressignificou os conceitos. O mercado concorrente era obcecado por uma ideia chamada status social. Eles acreditavam que você precisava fazer performances para parecer superior. O Manson pegou essa mesma ideia de status, mas virou ela de cabeça para baixo. Ele criou um conceito chamado de necessidade ou dependência emocional. E ele explicou que um homem está em uma posição de baixa autoridade quando ele se importa muito mais com a opinião que os outros têm dele do que com a opinião que ele mesmo tem de si. Ou seja, toda ação motivada pela necessidade de impressionar o outro é, por definição, uma demonstração de fraqueza. A partir do momento em que ele estabeleceu essa nova regra do jogo, a lógica dele se tornou imbatível. Ele usou isso para provar que usar scripts prontos e técnicas de manipulação era a maior prova de carência que existia. Porque você estava desesperado pela aprovação alheia. E aí veio o grande golpe de mestre. Ele explicou que a única forma de demonstrar o verdadeiro valor e alta confiança era sendo 100% direto, honesto e vulnerável. Pense bem na inversão mental que ele fez. No modelo antigo, você precisava fingir desinteresse, usar táticas indiretas para você não se expor. E no modelo dele, se você tem a coragem de olhar nos olhos de alguém e dizer exatamente o que sente, assumindo o risco de ser rejeitado, você acabou de provar que não depende da aprovação de ninguém. Logo, você demonstrou o nível mais alto da força pessoal. E ele transformou as técnicas indiretas em sinônimo de insegurança e medo. E ele mostrou que quem usa esses truques está apenas se escondendo por trás de uma máscara porque não tem coragem de ser autêntico. E com essa jogada, ele pegou aquele conselho antigo e bobo de seja você mesmo, reformulou o conceito por trás dele e transformou isso na estratégia mais avançada de desenvolvimento pessoal do mercado. Isso é o segundo nível de embalagem, é a arte de trabalhar os conceitos para transformar uma ideia óbvia ou rejeitada em uma revelação que muda a forma como as pessoas enxergam a realidade. E depois dos títulos e dos conceitos, nós chegamos ao terceiro nível da embalagem, o estilo. O estilo de comunicação é o que dita o ritmo do jogo. No mercado de desenvolvimento pessoal e mentoria, existem basicamente 3 tipos de clientes: os viciados em livros e cursos, os ex-viciados que já acham que sabe tudo e as pessoas que são completamente alérgicas a esse universo. Esse terceiro grupo, o dos alérgicos, quando ouve falar em desenvolvimento pessoal, pensa imediatamente em promessas falsas, discursos de autoajuda, palestrantes motivacionais, mas o grande paradoxo é que são exatamente essas pessoas que mais precisam do conteúdo, porque elas nunca consumiram nada nesse nicho. E a estratégia genial aqui foi passar completamente por baixo do radar desse público anti-autoajuda. E ele construiu um estilo que entrega as grandes verdades do crescimento pessoal sem acionar os alarmes de defesa de quem odeia o formato tradicional. E ele fez um contraponto perfeito aos livros corporativos sem sal que dominavam as livrarias de aeroporto. O livro dele não começa com uma história de superação bonita ou com um exemplo perfeito. Ele começa contando a história de um autor que era conhecido por ser um completo desajustado, alcoólatra, problemático e que passou a vida inteira fracassando. Essa é a última pessoa no mundo que você esperaria ver abrindo um livro de autoajuda. E o capítulo começa justamente dizendo: eu vou começar falando sobre ele. A mensagem subliminar para o leitor é clara. Eu concordo com você que esses livros motivacionais certinhos são insuportáveis. Por isso, eu vou fazer o exato oposto.
para você perceber o tamanho desse contraste. Lembra como os livros de negócios e mentalidade dos anos 80, dos anos 90 costumavam começar? Eles geralmente traziam uma descrição em terceira pessoa, pintando o retrato de um homem perfeito, jovem, multimilionário, que viajava de jato privado e tinha saúde impecável e um casamento maravilhoso. E logo em seguida vinha a revelação: esse homem perfeito sou eu. E esse estilo de autoexaltação funcionou por muito tempo, mas hoje em dia ele virou um clichê que gera desconfiança imediata na internet. Começar com um exemplo completamente inesperado é o que o mercado chama de quebra de padrão. É uma abordagem que não responde às convenções tradicionais do seu nicho. Eu mesmo já apliquei isso em páginas de vendas de produtos digitais no passado. Enquanto todo mundo no mercado de marketing digital tentava vender a promessa de fique rico rápido, sem esforço, a minha proposta de valor tinha o título de O Método Lento e Difícil para Construir um Negócio de Verdade. E quando todo mundo está gritando a mesma promessa fácil, dizer que o caminho é difícil quebra o padrão e gera uma curiosidade incontrolável no cliente. A embalagem certa tem o poder de pegar uma história e conduzir o público por um caminho onde ele nunca sabe exatamente onde ele vai parar. Em uma estrutura comum, se o autor apresenta o personagem de um trabalhador estressado e cansado, você já sabe que 3 páginas depois ele vai aplicar a fórmula mágica do livro, recuperar a saúde e virar um empresário de sucesso. É previsível. E uma embalagem de alto nível faz o oposto. Ela te mantém em um estado de atenção constante, usando ganchos mentais, conclusões impactantes ou simplesmente uma ironia bem colocada que arranca um sorriso de quem está assistindo. E no final das contas, o grande argumento por trás de toda essa estratégia nos leva ao verdadeiro paradoxo do mercado de conteúdo e produtos digitais. Se você parar para analisar friamente, a maioria das pessoas já sabe exatamente o que precisa fazer para melhorar de vida ou para ter sucesso nos negócios. Todo mundo sabe que precisa dormir melhor, passar menos tempo rolando a tela do celular, economizar dinheiro e ter consistência no trabalho. Os conselhos básicos já existem há milhares de anos, assim como os conselhos opostos a eles também existem. E ter conselhos opostos no mercado não é algo ruim. Pessoas em situações, em momentos de vida totalmente diferentes, precisam escutar orientações completamente diferentes. Quando um jovem muito conservador e focado apenas em segurança busca conselhos de carreira, talvez ele precise ler algo que o empurre para correr mais riscos e buscar os seus grandes projetos. Por outro lado, um jovem extremamente sonhador, desconectado da realidade, precisa urgentemente ler um livro sobre estrutura, finanças e pé no chão. O mundo tem espaço para os dois lados, porque mercados diferentes exigem abordagens diferentes. E o mundo não precisa necessariamente de uma mente genial que vai reinventar a roda do zero a cada segundo. O mercado precisa de estrategistas que tenham a capacidade de pegar ideias universais, sólidas e dar a ela uma nova embalagem para conversar com um grupo de pessoas que nunca foi tocado por aquela mensagem. Olhe para o que aconteceu com o mercado de yoga e meditação nos últimos anos. Antigamente, muitas pessoas tinham um preconceito enorme com essas práticas porque associavam isso exclusivamente a incensos, filosofias orientais e um estilo de vida alternativo com o qual que elas não se identificavam. E o mercado fez o quê? Repaginou totalmente a atividade. A meditação foi embalada como uma ferramenta de alta performance, foco e redução de estresse para executivos e profissionais que trabalham sob pressão em grandes escritórios. E a essência técnica da meditação mudou? Não, mas a nova embalagem permitiu que milhões de pessoas que nunca pisariam um templo tradicional passassem a praticar isso diariamente através de aplicativos no seu celular. E se tudo o que é essencial já foi dito por alguém, o seu papel como criador
Mentor ou estrategista é encontrar um formato, um estilo e um canal para você trazer essa mensagem e chegar até as pessoas que ignoram o formato tradicional. E é por isso que grandes autores lançam documentários, mudam de plataforma e criam canais de vídeos rápidos. Eles sabem que mudar o formato e o canal de entrega é a estratégia mais eficiente para alcançar quem nunca consumiria o formato original. E um resumo em vídeo não destrói o valor de um projeto maior. Ele funciona como uma porta de entrada para uma audiência completamente nova. E a maioria das críticas que as pessoas fazem ao mercado de desenvolvimento pessoal e de infoprodutos tem um fundo de verdade. Os conceitos de base são repetitivos e quase todo mundo acaba replicando as mesmas teses fundamentais. Mas a grande virada de chave mental que você precisa ter hoje é entender que o poder não está em inventar uma verdade que ninguém nunca ouviu. O poder está em construir uma embalagem tão forte, tão autêntica e tão magnética que o seu produto seja escolhido para abrir os olhos do seu cliente pela primeira vez. Muito obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva nesse canal, deixa seu like para esse vídeo chegar para muitas pessoas e comenta aqui que parte desse vídeo que você mais gostou. Te vejo no próximo vídeo, valeu!